O Livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista. O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Tradução de Evandro Noleto Bezerra, Federação Espírita Brasileira. Capítulo 1. Deus. Deus e o Infinito. Perguntas de 1 a 3. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. Provas da existência de Deus. Perguntas 4 a 9. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é a obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal, e como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados, e por isso mesmo denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente não seria acaso. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater.
julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pela qual o homem a designe. Atributos da divindade. Perguntas 10 a 13. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem limita as vossas ideias e sensações. Não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo. Porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Panteísmo. Perguntas 14 a 16. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Deus existe.
Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria uma escala maior o que somos em menor escala. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento, e nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Perguntas 17 a 20. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa,
lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Sim, se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. É por meio dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Espírito e matéria. Perguntas 21 a 28. A matéria existe de toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em certo momento? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito é independente da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis, senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão
e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Seria esse o fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são combinações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato, quer a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos revelam distintas, razão por que as admitimos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos especiais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Propriedades da matéria. Perguntas 29 a 34A. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de atração dos mundos não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro a acha ruim. Uns veem azul, o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar a não ser pelo pensamento a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais, até nova ordem. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades
não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta somente acrescentar. E segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. Espaço universal. Perguntas 35 e 36. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, diz a razão que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito, porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Capítulo 3. Criação. Formação dos mundos. Perguntas 37 a 42. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Formação dos seres vivos. Perguntas 43 a 49. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhe continha os germens, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos.
Estes germens permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem uma nova existência em um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições desejadas. A menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos, durante anos, germens de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germens, um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Se o germen da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para o transmitir segundo as leis de reprodução. Deu-se o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da Terra, Adão. Perguntas 50 e 51. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo.
Diversidade das raças humanas. Perguntas 52 a 54. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com 2 filhos da mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E é essa também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Se, pois, a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Pluralidade dos mundos. Perguntas 55 a 58. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. Não sendo a mesma para todos, a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres vêm da mesma maneira que a vossa e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver dentro d'água. Assim acontece com outros mundos que provavelmente contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível no fato de a eletricidade em certos mundos ser mais abundante do que na Terra e desempenhar neles um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Pergunta 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação,
de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Contudo, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que resulta da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época de tal modo em oposição ao texto sagrado que não houve gênero de perseguições a que esta teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem ofender a sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um, talvez, de muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão seguro como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir. Prova evidente do erro a que se está sujeito a cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem quase sempre figurada. Dever-se-á, por isso, concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na sua superfície. E esta ordem está de acordo com a indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído milagrosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus se tornou, por isso, menor e menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente, não. Seria preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de desmerecer a obra divina, nos-la mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se ter realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nesse ponto com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, estabelece como sendo o do dilúvio universal o ano 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, visto não se ter encontrado até hoje, nas camadas primitivas, traço algum da sua presença, nem da dos animais da mesma categoria do ponto de vista físico. Mas nada prova que isto seja impossível. Muitas descobertas já lançaram dúvidas a respeito. Pode acontecer que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, nesse ponto, como em tantos outros, o texto bíblico é uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que o de Noé. Ora,
o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se encontrem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis, e será preciso aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, na verdade, uma hipótese, mas eis aqui uma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família, conclui-se que o povoamento na Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus imigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem se levar em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, portanto, que do 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então desconhecidas, supondo-se que as outras não o fossem, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta, do estado primitivo, ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem reforçar mais ainda esta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações das características físicas. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. Como então explicar a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que em alguns séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica ao contrário, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que lhe é vulgarmente assinalada, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé não foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, levando-se em conta, finalmente, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, a qual se encontram nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não contestar com tanta leviandade as doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem quando caminham ao lado da ciência. Esse é o único meio de não mostrarem um lado vulnerável ao cepticismo.
Capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Perguntas 60 a 67A. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida. Órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações. Isto é a consequência do que dissemos. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação deste entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz calor. A vida e a morte. Perguntas 68 a 70. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim, se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Por que uma lesão do coração, mais do que a de quaisquer outros órgãos, causa morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte.
Ele não é mais que uma das engrenagens essenciais. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. Morto, o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, os órgãos deixam de funcionar como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão desarranjadas. Dá-se o mesmo com um relógio que se desgasta com o tempo ou se danifica por acidente. A força motriz é impotente para fazê-lo funcionar. Num aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então se poderia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Inteligência e instinto. Perguntas 71 a 75A. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, bem como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria,
dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila? Como tira e assimila o princípio da vida material? Isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas se podem distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre instantâneas as suas manifestações, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade.